Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e aqui nós temos muitas lições, muitas. No capítulo 6 vai falar de um homem chamado Noé. Esse homem conseguiu uma façanha, aparentemente um fracasso e uma façanha. Como assim? Vamos ver na Bíblia Sagrada. Capítulo 6. Isso, não vou ler, versículo 7 em diante. E disse Deus: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso é muito importante. E essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse é o segredo. No meio de uma geração corrompida, você não pode olhar para ninguém, você tem que olhar para Jesus. Entenda? E você tem que andar com Ele, porque quando acontecer, entenda bem, que vai acontecer o juízo final, você verá que a sua vida será poupada pelo Senhor. E isso também será a sua família. Mas não estou falando só, entenda bem, em relação a você vai ser o único, não. Eu estou dizendo que Noé, ele é o tipo da pessoa que o cristão tem que ser hoje. De quê? De obedecer a Deus. Aí Deus mostrou todo o plano que ia acontecer, tudo que estava acontecendo, e no capítulo 6 depois diz assim, olha que isso é muito importante, porque nós vamos ver como é que Deus está falando conosco, e vai falar com a sua casa também, vai falar com a sua família. No capítulo 7, depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Isso é bonito. Quando quer dizer, se você ouvir a voz de Deus, não só você será salvo, mas a sua casa. Esse foi Noé, só estou falando alguns casos. Aí nós vamos para Josué capítulo 2. Josué é o sexto livro, está em Gênesis, passa Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Capítulo 2. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, o que, pessoal? Prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Essa mulher, ela recebeu esses 2 homens, mesmo sabendo que eles eram espias de Israel, que estavam ali para olhar a terra, que era que eles iam conquistar mais na frente. Mas qual é a nossa mensagem? Nós vamos pular, porque, sabe, como eu falei, a leitura fica extensiva. No versículo de número 9, diz assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando vós saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo da terra. Só um comentário rápido. Repare uma coisa: não tinha internet, não tinha jornal, não tinha, entenda bem, nem telex saindo, nem telégrafo, nada disso, entenda? Mas a notícia chegou até ela. Nós temos muito mais informações do que Raabe, mas ela acreditou, e nem sempre nós acreditamos no que está escrito. Por exemplo, muita gente está na igreja, não fica zangado comigo, não estou fazendo alusão a uma pessoa, isso vale para todo mundo, inclusive para mim, entende? Preste atenção, tem gente que não crê na Bíblia Sagrada. Por quê? A Bíblia, se os senhores te pedirem a tua alma, e a pessoa está na igreja, não estou falando para aquelas pessoas que não são salvas, estou falando para as pessoas que estão na igreja, que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Vive uma vida errada, às vezes vive numa vida adúltera, numa vida promíscua, às vezes numa vida desonesta, na vida errada, e eles acham, ou então vivem com mentiras, vivem com farsas, entende? Se mostrando uma coisa que não são. Eles não estão crendo, porque a Bíblia diz: louco, se Deus te pedir a tua alma. O que os antigos diziam? Para morrer, mas está vivo. Eu posso morrer agora. Estou falando com você aqui, cair aqui e já era, entende? E o pastor foi para o céu. Se eu estou na Bíblia Sagrada, é assim, irmão.
porque Deus não vai poder quebrar o galho de ninguém. Então ela não tinha as informações que nós temos, mas ela creu. Aí que vem a mensagem de hoje, que hoje é dia da família. Então vamos lá. Aí ela diz assim: e agora, pois, jurai-me, vos peço, versículo 12, pelo Senhor, pois eu vos fiz beneficência, para que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis, atenção, todos agora, hein? Que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem. Bem claro aqui, tudo que tem, no plural mesmo. E de que livrareis as nossas vidas da morte. Basta para nós. Veja só, ela pediu a casa do pai. Quando lemos a casa do pai, eu falei esses dias para vocês, quando eu oro, eu aprendi isso com o missionário, citar as pessoas da família, né? Aí eu cito a casa do meu pai. Quem é a casa do meu pai? É tia, que é irmã do pai, que é viva ainda. Eu tenho tia que está viva. Mas aí tem o quê? Tem os sobrinhos dele, né? São meus primos, né? Então, quando eu abençoo, eu digo assim: Senhor Deus, abençoe a casa do meu pai. E tem dia que eu falo, nem todos os dias, mas tem dia, quantas vezes de maneira específica, eu digo assim: Deus, abençoe a cada tia fulana, a família dela, quer dizer que tem tia que não está viva, mas a família dela, que isso inclui que netos dela, bisnetos, isso tudo. Eu vou incluir a casa do meu pai, a casa da minha mãe é a mesma coisa. Eu abençoe a casa do tio tal, família tal. Todos os irmãos da minha mãe são falecidos, todos. Minha mãe foi a última, e vai ser dos irmãos, morreu com quase 94 anos. Então todos eles, mas eu cito a casa deles. Eu aprendi isso. Aprenda. Noé, então, não ganhou mais ninguém. Noé aparentemente foi um pregador fracassado, que não conseguiu convencer ninguém, entende? Mas levou a sua família. E tem muita gente que está levando muita gente, mas está perdendo a sua família. Não, nós temos que verificar isso. Está aqui. Então nós estamos vendo mais um caso aqui importante, de um homem que acreditou. Estou vendo pessoa do Antigo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Esse você conhece bastante. Atos capítulo 16, versículo 31. Eu tenho falado aqui, eu não sei se estou ficando velhinho, pessoal, né? Eu acho que a idade está chegando para alguns. O salão está frio ou está quente para vocês? Tá bom. Para quem está bom? Para quem está gelado? O grupo achando gelado. Não. Então não só eu estou ficando velhinho, então. Né? Então vamos lá. E Atos 16, 31. Agora já mexeram ali, mas quando eu entrei aqui, o negócio estava Polo Norte. 16, 31. Vamos lá. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo quem? Tu e a tua casa. Amigo, crer no Senhor Jesus não é crer no homem lá de cima, é crer na palavra de Deus. Quer dizer, é você crer no que está escrito na Bíblia Sagrada. Foi o que Noé fez. Ele acreditou que ele saiu de Deus direto. Ele acreditou. Noé constrói a arca. Noé virá dilúvio, já vinha água sobre a face da terra. Mas naquela época nem chovia como hoje. Você vê que hoje nós tivemos um desastre horrível na natureza, em Valência, na Espanha. A última contagem tinha mais de 70 mortos já. Quando fosse aqui, dizer, porque a infraestrutura do Brasil, não, estamos falando do país chamado Primeiro Mundo, na Espanha, né? E tá lá, quantas pessoas estão morreram lá. Os furacões que passaram nos Estados Unidos, morreram dezenas de pessoas também. Só para entender. Então naquela época não tinha chuva, era um vapor que subia da terra, regava a terra. Mas ele acreditou que nas palavras do Senhor, nós temos que crer, pessoal. E crer no Senhor Jesus Cristo é muito mais então do que crer no homem lá de cima, é crer na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus faz o quê? Vamos para Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Ele diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Se eu creio mesmo, o que eu faço? Em meu nome expulsarão demônios. Aí você começa a batalha espiritual. Começa a expulsar os demônios de quê? Da sua casa, primeiramente. Os outros, se crerem, você orará por eles também. Não é verdade? Mas na sua casa, você já viu, crendo serás salvo tu e a tua casa. Noé conseguiu colocar a esposa, os filhos e as noras. Conseguiu colocar. Não falou de mais ninguém.
pai, mãe, a Bíblia só estou falando o que a Bíblia diz aqui para nós. Que de vez em quando vem aí um sábio, às vezes eu ouvi um homem falar, não, mas não é bem assim não, porque não foi só Noé e a família dele, teve mais gente que ficou também. Gigantes, eles falaram assim. Então Deus me enganou, então. Deus falou que foi só isso. Deus disse que os outros pereceram. Então Deus não engana ninguém. É o que está escrito. Eu creio no que escrito está. Eu não creio em história paralela, entende? Eu creio na Bíblia Sagrada, entende? É muito perigoso, história paralela, eu falava semana passada para vocês. Vamos ficar aqui. Então, expulsarão demônios. O que é isso? Você começa a expulsar tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, tudo aquilo que é do diabo. Mas como é que eu sei que é do diabo, pastor Jaime? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que não está de acordo, você começa a expulsar da sua casa. Começa a ver alguém da sua família na idolatria, expulsa o espírito da idolatria, da feitiçaria, alguém que está no álcool, alguém que está nas drogas, alguém que está na prostituição, qualquer coisa. É uma batalha quase que diária, mas você vai cercando com fé a família. Paulo diz aos Efésios, foi de manhã que eu dei isso aqui agora, Efésios 4, 27. Efésios 4, 27, diz assim, bem curtinho, não deis lugar ao diabo, não deis, não dê lugar ao diabo, porque Satanás não pode encontrar lugar na sua vida, Satanás não pode encontrar lugar na sua casa, de maneira alguma. Basta você fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita. Quer dizer, você começa a expulsar os demônios, você começa a fazer a obra como ela tem que ser feita, você começa, não dê lugar ao diabo. Aí, para você conseguir isso, você vai ter que olhar bem aqui no que diz a Bíblia Sagrada. Pouquinho atrás, está pouquinho mesmo, 2 Coríntios 5, 7. O que diz? Porque andamos por fé e não por vista. Bem, a Bíblia diz, isso fica bem fácil ensinar com os filhos. A Bíblia diz, eis que os filhos são herança do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor. Então, o que você começa a fazer? Você começa a concordar com Deus, diz, entenda, e não concordar com o que você vê. Não andamos por fé. A fé vem por ouvir pela palavra. Se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, mas o meu filho está na bebida, é um bêbado, todo dia ele bebe, o que eu tenho que fazer? Eu não vou negar os fatos, ensinei várias vezes aqui, não é negação dos fatos, é não concordar com os fatos. Os fatos dizem, comprovam, ele é bêbado, alcoólatra, a palavra diz, ele é herança do Senhor. O que eu falo? Não dou lugar ao diabo, está amaldiçoado esse vício, em nome de Jesus. Por quê? Porque o meu filho é herança do Senhor. Deu para entender? Não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. É como a doença. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Mas eu tenho uma doença, foi diagnosticada. Quer dizer, eu tomo um remédio que o doutor falou, faço o tratamento. Mas aí eu amaldiçoo aquela doença, repreendo em nome de Jesus. E concordo com a palavra, que pelas feridas de Jesus eu fui curado. Isso é andar por fé e não por vista. A mesma coisa é para a família. Mas nós não conseguimos, e a pessoa começa, pastor Jaime, eu estou orando, mas cada dia meu filho bebe mais, todo mundo bêbado, não podia ser o drogado, podia ser o que se prostitui, o que for, entenda? Então você tem que concordar com a palavra de Deus e começar a construir a sua arca. Como é que eu vou construir? Cercando a sua família com a palavra de Deus, cercando o mundo espiritual, declarando, meu filho é a herança do Senhor, esse vício está amaldiçoado, esse vício está repreendido em nome de Jesus. A mesma coisa, o marido santo vai santificar a mulher santa vai santificar o marido. É dessa maneira que vamos conseguir o sucesso. Ouvindo a Deus, obedecendo a Deus e praticando aquilo que Deus diz, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vamos ver agora o que eu estou dando. Efésios, de novo, 6:10. Depois de tudo, o Paulo deu várias exortações. Aí ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, estreite o seu relacionamento com Deus. Como é que eu vou me fortalecer na força do seu poder? 2 versículos rápidos. Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Opa, o evangelho é
Poder de Deus. Então eu devo me fortalecer no Evangelho, quer dizer, eu me alimentar do Evangelho, lendo a Bíblia Sagrada, não me envergonhando, praticando no dia a dia, eu vou me fortalecendo. Se eu desprezo o Evangelho, eu desprezo o poder de Deus, eu desprezo o que é a força de Deus na minha vida. Então eu não vou desprezar, eu vou me fortalecer no Evangelho. Segundo, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então está claro aqui, entenda bem, está bem claro isso aqui. Eu não quero que você de maneira alguma se sinta, entenda, menor do que ninguém. O Evangelho está à disposição de todos os homens, quer dizer, todos podem ter a força do Senhor. Todos podem ter o poder de Deus, está disponível. O Pedro falou sobre isso. Quando Pedro se apresentava, preguei recentemente, não está nem para esboço para hoje não. Eu vou abrir um parênteses aqui rápido. 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 só basta. Ele diz assim, 2 de Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Lembra? Antes do Pedro ser apóstolo, ele era servo. Não é estudo para hoje. Aí ele diz, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o poder de Deus está disponível a todos. A nossa fé pode ser igualmente preciosa. Eu vou não ler, mas eu vou ler um pouquinho. Graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, à medida que você for conhecendo, vai assumindo. Às vezes, por exemplo, às vezes não tínhamos, hoje você tem muito acesso, né? A internet tem muita coisa, bem que tem bênção e maldição. De vez em quando aparecem uns mágicos, até saiu uma reportagem esses dias, que a pessoa, era uma pessoa que era uma atriz, né? Mas ela fazia um papel de médico, eu sou nutricionista, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, e mostrava uma porção de coisa. Isso aqui é muito bom para isso, muito bom para aquilo. Bem, cuidado, informação tem demais de lá, você tem que saber reter o que é bom. Mas o que eu queria dizer hoje é que nós temos muitas informações para nos fortalecer no Senhor, irmão. Todo dia podemos ouvir a palavra, receber a palavra e ir crescendo no Evangelho, no conhecimento de Deus. Aí nós vamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, esse é o versículo bomba de hoje. Revestido de quê? Toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. O que são essas revelações que você vai tendo, esses entendimentos que você vai tendo, que vai fazer você ficar uma pessoa que simplesmente intransponível, ou seja, você será inacessível a qualquer obra do diabo. O Nabucodonosor foi rei da Babilônia, que dominou boa parte do mundo conhecido daquela época. Nabucodonosor fez uma coisa estranha. Olha o que ele fez: uma estátua de ouro, e fez um decreto que todos os homens de todas as tribos, línguas e nações que estavam debaixo do seu domínio deveriam dobrar os joelhos quando ouvissem uma certa música. E a música foi tocada. Todo mundo, ninguém quer morrer, todo mundo dobrou os joelhos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes deles babilônicos. E foram denunciados ao rei. O rei mandou chamar, que vocês fizeram por caso, eu vou tocar mais uma vez, uma chance para vocês, que o Nabucodonosor gostava deles. E ele falou: o rei, o Deus a quem nós servimos, ele nos levará das tuas mãos. Porque o Nabucodonosor, no final, estava meio zangado, falou assim: eu quero ver se algum Deus vai livrar você das minhas mãos. Tá bem, ao Deus a quem nós servimos, ele nos livrará, e você sabe que nós não vamos servir a tua estátua nem os teus deuses. Aí o homem ficou furioso. Aumentem o poder do fogo 7 vezes. Amarrem, tragam os homens mais fortes aqui do reino. Para que não é. Amarrem esses homens. Olha que deve estar amarrado aquele que, né, fica todo sem circulação e nada. Pega a capa deles tudo junto. Os homens foram. Quando abriram a fornalha, o fogo estava tão alto que aquela língua de fogo veio e matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 jogaram na fornalha de fogo ardente. De repente, Nabucodonosor foi olhar. Pessoal, não mandamos 3 para a fornalha? Sim, rei. Eu vejo 4. E a semelhança do 4 é como o filho dos deuses. É uma coisa sobrenatural. Naquela hora ali foi demais, né? Ele abriu: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Eles saíram.
Todo mundo começou a notar. O quê? Não tinha cheiro, nem cheiro de fogo neles. Nada estava queimado. Eles estavam revestidos da armadura de Deus. Irmão, não precisa. Você saiu de lá, irmão? Nada de festa, está certo. Então, assim, revestido de toda a armadura de Deus. Nós temos que ficar, mas tem cristão que está cheio de ódio no coração. Cheio de revolta. Pastor Jaime, porque você está falando aí porque não sabe o que eu passei. Não, irmão. Falta a palavra. Quando você está, eu dou um testemunho de uma mulher que ela ganhou amante do marido para Jesus. Claro, o marido voltou para casa e a mãe se tornou ex-amante e se tornou uma nova criatura porque ela ganhou ela para Jesus. Ah, mas isso é evangelho. Quer dizer, ela entendeu o versículo 12, o que diz? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembra do início da mensagem que eu disse? Temos que expulsar quem? Os demônios, os moradores do inferno, que eram os demônios que temos que expulsar. É isso que nós temos que fazer, prestar atenção na palavra aqui que Deus está nos dando. Então, nós não temos ela entendeu que aquela mulher, não tinha que ficar com ódio daquela mulher e xingar, essa filha do diabo. Isso é palavra de crente, às vezes você ouve assim, essa filha do diabo, a mão do meu Deus vai pesar nela, ela mexeu numa serva de Deus. Não, para com isso. Ela entendeu que a luta dela não era contra a carne e o sangue. O demônio está usando essa mulher, sai da vida dela. O espírito de adultério, de prostituição, sai da vida dessa senhora que está sendo usada pelo diabo para acabar com o meu casamento, para destruir a vida do meu marido. É isso que ela fez. Olha que diferença, olha que diferença. E o que aconteceu? Ela trouxe o marido de volta, ela era um crente desviado, se reconciliou com Deus e aquela mulher, foi ganha para Jesus. Amigo, isso é evangelho, isso aqui é poder de Deus. Ela estava fortalecida no Senhor e na força do seu poder, por isso que ela não ficou com ódio daquela mulher. Quando você está fraco, esse fogo do inferno, esse cheiro do inferno entra em você. Você é um cristão, mas está sendo queimado por esse fogo do mal, irmão. Quer dizer, está cheio de ódio, de revolta. O que eu vou fazer? Eu vou ficar feliz? Não, você entende que é uma batalha espiritual. E ao orar pela salvação do seu marido, está orando pela salvação daquela mulher também. E poderíamos falar mais coisas, pessoal. Tem casos e casos, mas aqui já basta. Você tem que se fortalecer, para você não ser queimado, entenda, com fogo do mal. Porque você vai fazer uma armadura que o diabo não vai encontrar, o fogo dele não vai queimar nada seu. Ele vai tentar, mas você resiste e ele foge, porque você está revestido dessa armadura de Deus. 13, olha que ele vai repetir: portanto, tomai o quê? Toda a armadura de Deus. Tem que tomar toda a armadura, não pode brincar com o evangelho. Levar Deus a sério, entenda, se envolver realmente com Deus, se envolver realmente com a presença de Deus. Deus está mostrando, toma essa armadura, presta atenção nas mensagens, aquilo ali é para você guardar com você, para andar, isso, aí o diabo não vai conseguir queimar o seu coração de ódio, ou de raiva, e nem de desânimo, porque mesmo quando tudo parece estar errado, é o que ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que é o dia mau. Você não fica desanimado, abatido, como parece que as coisas não estão funcionando, parece que isso aqui é conto de fada. Não, você simplesmente age sobre a palavra de Deus. Tem o dia mau, que parece que o inferno todo se levantou contra você, parece que Deus te abandonou. Não, eu ando por fé e não por vista. Eu não tenho que ver um homem de branco do meu lado, porque eu não sei por que fizeram isso, né? Ou de rosa, ou de cor de abóbora, não, para com isso, nada. Eu tenho que crer que Deus está comigo pela palavra, entenda? Não, porque eu senti, aprendeu, é bonito, não estou dizendo que é errado não, mas temos que tomar cuidado. A Bíblia não diz tudo é possível ao que sente, tudo é possível ao que crê. Eu não tenho que sentir, mas eu tenho que crer. Não estou dizendo que é errado sentir. Um pregador contou as experiências dele com Deus, e ele falou, ele já está na glória hoje, ele falou assim: teve dias que parece que o culto estava frio, sabe? Parece que ele dava a palavra assim, e parece que ele voltava, eu olhava assim, parece que estou pregando para as poltronas, né? Ninguém ficava todo meio estático, todo... Ele está. Ele sai da Jesus, eu estava desligado, eu estava frio, Senhor, parece que o povo não tinha reação nas mensagens, o Senhor tem misericórdia de mim, né? Aquilo todo. Aí depois vinha, pastor, aquela mensagem que o Senhor deu, falou tanto ao meu coração. Aí ele viu que era aquele dia, que ele se achou frio.
que achou por outra vez. Deus falou, aquele dia eu tomei posse da bênção, aconteceu isso comigo. Aí quando o senhor orou, o senhor não sabe, eu estava com uma doença tal. Quando eu voltei no médico, não tinha mais a doença. É aquele dia que ele não sentiu nada. É Deus mostrando, para com a emoção, você tem que andar crendo. É quem crê que vê a glória de Deus. Correndo, pessoal, agora só leitura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a coroa da justiça. Foi isso que o Noé fez, todo mundo debochando dele, ele continuou fazendo o que Deus mandou. E calçado os pés na preparação do evangelho. Como eu gosto disso aqui, porque eu sempre cito, o evangelho traz a paz em você de uma tal maneira que ninguém rouba a sua paz, mesmo com uma crise. Eu digo que as pessoas chegam até a ficar meio furiosas ou indignadas. Eu estou sabendo da sua doença. Rapaz, mas Deus está comigo. Deus está comigo, por quê? Porque essa pessoa está fortalecida no Senhor e na força do seu poder, mesmo enfrentando um diagnóstico terrível, ou um momento conjugal difícil, ou um momento com um filho, com uma filha, ele não perde a paz. Por que ele não perde a paz? Porque ele está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é a diferença, e às vezes nós estamos andando aí meio chateados, revoltados, é mau testemunho para a família, porque nós não estamos mostrando confiança em Deus. No mundo tereis aflições, nós temos, mas em mim tem as paz. Isso, então você tem que andar com Deus, mesmo nesses momentos difíceis, esses momentos de lutas, de batalhas, você não perde a sua paz. Por quê? Porque você, versículo 10, está fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então você não perde a paz diante de um diagnóstico, diante de uma situação financeira difícil. Puxa, verdade, né? Puxa, tem final de semana que tem dia que... Porque tem dia que tem gente que durante o dia, a semana já é normal, mas vez no domingo a pessoa já prepara uma boia melhor. Era assim na minha época de criança, né? Durante a semana aquela coisa meio minguada, mas no domingo sempre tinha, era o domingo o frango com macarrão, não é verdade? Né? É o domingo da lasanha, não sei o quê, mas quantas vezes domingo não tinha. Mas que eu vou murmurar? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Deus me fortalece agora, eu não tenho que murmurar. Estou no ano de vir, mas Deus vai fazer dar a volta por cima. Não é que você tem que aceitar, não, mas é se levantar, correndo, que eu falei, tomando sobretudo o escudo da fé. Opa, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Lembra, todas as vezes que o diabo tentou Jesus, ele dizia, Satanás, está escrito, é isso. Ô diabo, está escrito, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Está escrito que para o meu Deus não é impossível. Por quê? Porque veio um diagnóstico, um câncer com metástase, se espalhou pelo corpo. Ou deu um diagnóstico do papai e da mamãe com Alzheimer. Eu tenho que conformar, ver meu pai agora, minha mãe assim. Não, eu vou crer no poder de Deus para mudar essa história. É que eu digo, por favor, uma criança nasceu precisando de cuidados especiais. Claro que ela vai ter muito amor, até mais do que os outros, mas cuidado. Por isso que é cuidados especiais. Mas eu não posso deixar de crer que Deus não mude aquela situação. Você não crê nisso? Que para Deus não há impossíveis. Então nós temos que continuar crendo, aí pagando tudo. E mais ainda, versículo 17, tomai também o capacete capacete se usa aqui, ó, a cabeça. Então não deixa o diabo trazer coisa errada para você, não. Isso aqui eu repito, pode falar, muitas vezes é o mesmo versículo, sempre dou. 1 aos Coríntios 2,16. Olha, primeiro, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Leia comigo, mas nós temos a mente. Isso aqui vai ajudar qualquer pessoa a vencer depressão, pânico, ansiedade, porque geralmente essas manifestações psíquicas, elas vêm acompanhadas de conflito na mente, conflito nos pensamentos, conflito com a realidade. Quer dizer, a sua realidade é uma, o que você pensa é outra. Parece que você é louco, parece que você, uma hora você vai perder o controle da mente, você vai tacar a faca em alguém, vai tacar alguma coisa na cabeça de alguém, que você vai fazer isso. Não, na hora que vier, é a mesma coisa. Vem um pensamento obsceno, imoral. Você, meu Deus, não, está amaldiçoado esse pensamento, porque eu tenho a mente de Cristo. É a mesma coisa, vem a perturbação da depressão, o conflito de realidade. Não, eu tenho a mente de Cristo. Eu falei, o pessoal entrou com uma filosofia satânica no mundo, assim, não, às vezes um homem tem corpo de homem e cabeça de mulher, ela tem cabeça de mulher e corpo de homem. Não, responda com isso aqui, está amaldiçoado esse pensamento, eu tenho a mente de Cristo, entende?
É isso aí. O que é mente de Cristo, pastor Jair? Você pensa de acordo com a palavra de Deus. E quando tem alguma coisa que não está com acordo com a palavra, você anula, você repreende, você não deixa aquilo crescer, você não deixa aquilo ganhar terreno na sua vida, não. Essa é a palavra de hoje. Noé não perdeu um sequer, irmão. Não perca não, é sua família. Deus está mandando, você está construindo uma arca. Como? Você está construindo com a palavra de Deus. É a vida de Deus em você. Agora chegou a hora da oração. Fiquem de pé. Você viu que eu fiquei 30 minutos aí falando com você, assim, mais um pouquinho mais de 30 minutos. Às vezes é necessário pregar um pouquinho mais. Hoje eu estiquei um pouquinho mais a palavra. Agora, se você não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Essa oração é personalíssima. O que é isso? Eu não posso fazer no seu lugar, não posso te representar, não. Você tem que querer a salvação. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e deve dizer para ele: Jesus, me salva, ele vai te salvar.